Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edna, esse é o canal Somatize e hoje eu tô aqui para responder uma dúvida do João Silvério, uma dúvida muito interessante, com uma baita de uma pegadinha, né? Como várias questões de concurso atuais. É o seguinte, nós temos aqui o gráfico de uma função, né, y igual a x ao quadrado, representado aqui pela curva, né, vermelha, uma parábola, né, uma função do segundo grau. E aí a questão fala assim, a figura mostra o gráfico da função definida por y igual a x ao quadrado. O ponto A tem coordenadas 0 e P, ou seja, 0 porque ele está em cima, né, do eixo y, o eixo das ordenadas, e aí a outra coordenada dele ele chama de P, ou seja, se esse ponto aqui que ele tiver o número 2,5, o P é 2,5, se for o número 7, enfim. Ele quer saber justamente isso. Qual é o valor de P? Ou seja, que ponto, que altura que está aquele meu ponto A. Então, o que acontece? Nós temos aqui dois pontos, né? Ligando aqui a parábola, digamos assim, a esse ponto. Ligando entre aspas, né? Tendo alguma referência. Então, eu tenho o x valendo 3, esse ponto, e o x valendo menos 2. Então, eu consigo achar, como eu sei a função, eu consigo achar qual é a ordenada deste ponto aqui e a mesma coisa para este ponto aqui. Então, olha só. Esse meu ponto 3, se ele é um ponto que pertence a essa reta y é igual a x ao quadrado, se eu calculo o f de 3, ou seja, qual a imagem do número 3 na função, basta colocar o 3 no lugar do x. Então, eu vou ter o quê? 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Então, quer dizer que esse número aqui, ó, é o número 9. Ou seja, o número A ali, o ponto A, é um número menor que 9. Até o próprio gabarito confirma isso. Bom, posso fazer a mesma coisa com o menos 2, para imaginar onde seria esse A. Então, ó, se eu calculo f de menos 2, né, que é o outro ponto que ele me deu aqui, as coordenadas, a abscissa desse ponto. Basta fazer então também, é só substituir o ponto no lugar do x, portanto, menos 2 ao quadrado. Menos 2 vezes menos 2, isso vai dar 4. Então, este ponto aqui tem coordenadas 4. Então, nosso ponto A ali, ele é um valor entre 4 e 9. Ok, o gabarito já me falava isso mesmo, né? Tem de 5 a 6,5. Aí, o que nós vamos fazer para achar qual é esse ponto A? Pensando agora nesta reta aqui de roxo, esquece a parábola em vermelho. Então, eu tenho esse ponto aqui, ó, que tem coordenadas 3 e 9. E eu tenho esse segundo ponto que tem coordenadas menos 2 e 4. Esses dois pontos, com 2 pontos eu consigo, eu tenho uma reta, né? 2 pontos são suficientes para criar uma reta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar a equação dessa reta, que passa por esses 2 pontos, e aí, depois com a equação da reta, eu vou me preocupar qual seria o ponto que teria uma coordenada 0. Porque se o ponto A está em cima do eixo y, como ele mesmo já disse, é porque o nosso ponto A tem um valor de x, 0. Então, eu vou substituir o x por 0 e aí vou achar o valor de y, que é o P que ele está me perguntando. Então, o truque dessa questão é achar a equação de primeiro grau, né, que essa reta aqui representa uma equação de primeiro grau. Então, o truque dessa questão é isso, achar a equação de primeiro grau para depois substituir o ponto. Se você achar que é só fazer a média, né, aritmética, por exemplo, 9 mais 4, vai dar 13. 13 dividido por 2 dá 6,5. A resposta não é essa, não é 6,5. Esse ponto não é o ponto médio deste segmento. Então, cuidado com isso, não tem nada a ver. A pegadinha da questão seria isso, você achar que é a média aritmética, esse ponto está exatamente no meio, entre 4 e 9. E não é, tá? Então, vamos fazer isso. Achar a equação da reta que contém esses 2 pontos. E aí dá para fazer isso de inúmeras formas, tá?
Eu acho que vai ser mais vantagem eu fazer com o determinante. Tem bastante tempo que eu não falo isso. Senão eu vou fazer sistema, eu tenho muito vídeo já com o sistema no meu canal, então eu vou fazer uma de forma diferente, tá? Dá tanto trabalho quanto, então eu vou fazer com o determinante. Sempre que eu tiver 2 pontos e eu precisar achar uma equação de reta, o determinante me ajuda. Como assim? É só colocar determinante de ordem 3, aquele que a gente repete as 2 primeiras colunas, a regra de Sarri, estão lembrados? Então é o seguinte, você vai colocar x, y, 1, e aqui abaixo do x e y você vai escrever os 2 pontos. Então, tanto faz qual vem primeiro. Então, 3 e 9, que é o x e o y, e depois menos 2 e 4. Então, para achar a equação de uma reta, basta igualar esse determinante a zero. Então, é fixo isso daqui, ó, x, y, 1. Isso aqui é fixo, sempre você coloca. E esses 4 espaços aqui são as coordenadas x e y dos 2 pontos que você tem para achar essa equação da reta, tá? Então, fazendo esse determinante, só lembrando que nós repetimos as 2 primeiras colunas. Então, x, 3 e menos 2, e y, 9 e 4. Aí sim, vamos resolver e igualar a zero. Lembrando que nós multiplicamos assim, ó, certo? 3 colunas para minha direita, mantendo o sinal. Então, nós vamos fazer x vezes 9 vezes 1, isso dá 9x. Depois, y vezes 1 vezes menos 2, menos 2y. Por último, 1 vezes 3 vezes 4, 12. Agora, vamos fazer a mesma coisa, porém, para a esquerda. E aí, para a esquerda, nós mudamos o sinal da resposta. Então, vamos fazer aqui essa multiplicação, aqui e aqui. Então, menos 2 vezes 9 vezes 1. Menos 2 vezes 9, menos 18, vezes 1, menos 18. Nós mudamos o sinal, então vamos colocar mais 18. 4 vezes 1 vezes x, dá 4x, positivo. Vamos colocar menos 4x. E por último, 1 vezes 3 vezes y, dá 3y. Vamos colocar menos 3y. E agora sim, igualar a zero, tá? Aqui tá sem sinal do 9x, mas é positivo. E aí, vou só juntar aqui os termos semelhantes e eu tenho o que eu estava procurando. A equação da reta que passa, essa equação da reta roxa que passa pelos pontos 3 e 9 e menos 2 e 4. E também pelo ponto A, que é o que me interessa. Então, aqui 9x menos 4x, isso dá 5x. O y, menos 3y com menos 2y, isso dá, os sinais são iguais, soma e repete o sinal. Menos 5y. E agora o número 18 com 12 dá 30. Então pronto, tá aqui a equação da reta. Posso dividir ela por 5, tá? Vou fazer isso porque todos os termos são múltiplos de 5 e eu vou colocar a equação da reta aqui. Então já dividindo por 5. 5x dividido por 5 vai dar x. Depois, menos 5y dividido por 5 vai dar 1y, ou seja, só y. Ó, igual não, que tá igual. Mais 30 dividido por 5, 6. Então, eu tenho aqui a equação de reta x menos y mais 6. Lembrando que essa equação de reta é essa reta roxa que está aqui. E aí, por fim, eu faço o cálculo tão esperado, que é o quê? Perceber qual é o valor de P, ou seja, o valor da ordenada do ponto A, né? Lembrando que eu tenho 2 valores, abscissa e ordenada. X, a gente fala abscissa, Y, a gente fala ordenada. Então, se o meu valor de X é 0, qual será o valor de Y? É isso que eu tenho que pensar. E aí, vou fazer isso aqui nessa operação. Se o meu valor de X é 0, eu teria aqui, ó, 0 menos Y mais 6 igual a 0.
Bom, 0 mais 6 dá 6. Vou passar esse 6 para o outro lado. Eu teria que menos y é igual a menos 6. Lembrando que troca de sinal, né? Multiplicando por menos 1, eu teria que y é igual a 6. Ou seja, esse meu valor de P aqui é 6, que é a letra C. E lembrando que se nós fizéssemos a média, 4 mais 9, 13. 13 dividido por 2 daria 6,5. E a resposta certa é a letra C, tá? Número 6. Ô, João, então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tá ok? Desculpa pela demora, demorou bastante pra te responder esse. Mas é isso. Vou fazer ainda suas outras dúvidas. Calma que eu vou fazer. Carnaval eu vou gravar vídeo o dia inteiro, tá? É o tempo que eu vou ter, tá ok? Muito obrigada. Beijo, João.